Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum do ano B. Na liturgia de hoje, nos são colocados os temas eucarísticos. Nós demos a preparação remota da Eucaristia. E assim nós vamos ver na primeira leitura, no livro de Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 9 a 8, onde há o relato do acontecimento do profeta Elias. Ele foi obrigado a sair, a fugir, porque não há disputa entre os profetas de Baal, um ídolo. Ele venceu todos eles. E Jezabel, esposa do rei Acabe, não gostou e prometeu matar o profeta Elias. Então o anjo recomenda para que parta em direção ao deserto. Essa preparação, então, começa no Antigo Testamento com esse relato, que, ameaçado de morte por Jezabel, ele foge para o deserto e, na sua caminhada, ele descansa debaixo de uma árvore, genípero, e ali ele adormece, está no deserto. O anjo do Senhor aparece a ele, lhe traz um pão assado numa pedra quente e uma jarra de água, e o recomenda que se alimente, tome água para continuar a caminhada. Ele assim o faz, mas continua dormindo. O anjo então vem novamente e o acorda, e o estimula. O que nós temos então aqui? Fortalecido, animado pelo anjo, ele continua sua caminhada por 40 dias e 40 noites, rumo à montanha, onde Deus tinha se revelado a Moisés, a Horebe. O profeta, então, é fortalecido para o encontro com o Senhor na montanha. É uma preparação remota do pão para o pão da vida, ou seja, a Eucaristia, que é o alimento descido do céu, que nos é dado em Jesus Cristo, para nos conduzir ao ponto mais alto da nossa caminhada, a vida eterna. Esta é a primeira leitura, que é uma prefiguração eucarística. Já no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 41 a 51, nós temos o grande discurso, a síntese do grande discurso de Jesus, que é o discurso eucarístico. É uma preparação, como a exemplo do profeta, que foi o instrumento de Javé, agora é realizado em Jesus. Nesse evangelho, nós temos dois momentos bem claros: a palavra e o sacramento, a preparação, o ensinamento e o testamento. Pela palavra, ele prepara a multidão para a entrega ou entrar em seu mistério, quando ele vai revelar: eu sou o pão vivo descido do céu. Ele não vai dizer eu represento, eu sou, existe. E da incompreensão da multidão surge a incredulidade. Aí eles vão questionar: mas este não é o filho do carpinteiro? Ele e os seus irmãos não estão aqui conosco? Como que ele vai dizer que é o pão descido do céu? Mas da incompreensão da multidão surge a incredulidade. Dessa incredulidade, nós temos uma reafirmação de Cristo, que depois de várias instruções, ele vai novamente dizer: não é, eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele come não morre. E ele vai continuar ainda, diante daquela incredulidade: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Olha o detalhe, uma afirmação concreta: eu darei, mas um pão de quê? Que trará a vida eterna.
ou seja, o próprio corpo, eles por si mesmo, ele se entrega para a salvação dos outros. Diante da incredulidade, Jesus não tira nada e reafirma com as mesmas palavras, ou seja, dando-se em sacramento. E a sua origem é a sua origem divina para a nossa redenção. E da crise provocada, então, surge essa revelação cabal, terminal, sem dúvida. Ele vai nos lembrar, então, e eu desci do céu, ou seja, ele veio do Pai. E eu ressuscitarei no último dia, ou seja, é o Senhor da vida. Quem crê possui a vida eterna, ou seja, a recompensa da credibilidade, da fé, é a vida eterna. E ele novamente vai reafirmar: quem deste pão come, viverá eternamente. Olha, gente, o respeito que nós temos pela Eucaristia, a afirmação que procede do próprio Cristo, que não é uma simulação, é uma realidade, uma entrega concreta. E São Paulo, na carta aos Efésios, que é a segunda leitura de hoje, capítulo 4, versículos 30 ao capítulo 5, versículo 2, São Paulo coloca novamente essa realidade, a credibilidade na Sagrada Escritura. Ou seja, a credibilidade no que o próprio Cristo nos afirma. Não tentar o Espírito Santo, vai nos lembrar Paulo, com a incredulidade ao que Deus nos ensina. Olha, essa incredulidade vai até o relacionamento com o próximo. Por quê? O próprio Paulo disse: eu vejo Deus através do meu próximo, meu semelhante. Essa incredulidade, então, ele nos aproxima do próximo e através do próximo nós chegamos a Deus. Por quê? É o amor concreto. E o amor afasta a cólera, o falso julgamento, o juízo temporário. A aceitação do próximo é o caminho mais curto para se chegar a Deus. Aí Paulo vem novamente trabalhar com a caridade para levar a Eucaristia, que a Eucaristia é o grau supremo do amor da caridade. Para chegarmos à Eucaristia, é necessário pavimentar o caminho, eliminando a falta de fé, fortalecendo a caridade, alimentando a esperança. Tudo isso nos prepara para a ressurreição em Cristo Jesus. Nossa caminhada, meus irmãos, é curta. Não podemos retardar nossa decisão. Pode passar o tempo e quando acordarmos, já será tarde. O Cristo veio para se entregar por nós e ele permanece conosco na Eucaristia. A nossa decisão é agora, é neste momento. Ou seja, aproveitemos esse Santo Domingo com esse ensinamento da Sagrada Escritura, com essa afirmativa do próprio Cristo, para endireitar o nosso caminho, endireitar a nossa vida e nos prepararmos para, quando chegar a hora, termos as portas do céu abertas para nós e assim possamos glorificar a Deus com todos os anjos e santos por toda a eternidade. Amém.